Felipe? Nós temos uma manifestação agora dessa empresa concessionária, André D'Angelo, presidente da Acciona, que é a empresa responsável pelas obras, também se pronunciou. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Todas as medidas estão sendo tomadas para liberação do tráfego, buscando também identificar a real causa desse acidente, que causou o rompimento da coletora, certo? E tão logo nós sabemos isso, vai estar sendo informado. O importante agora é que, conforme disse o governador, não houve vítimas, todas as pessoas foram atendidas, todos estão passando bem, e é buscar rapidamente soluções para retomar logo as obras. Você tinha um mapeamento dessas redes subterrâneas? Sim, tudo era mapeado, por isso que a gente está buscando agora identificar a causa disso. Bom, recebemos aqui no estúdio o professor Everton de Oliveira, do Instituto Água Sustentável, e também o engenheiro civil e mestre em geotecnia, Denis Suzuki. Senhores, sejam bem-vindos. Denis, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Também, Everton, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, vamos continuar esse debate, porque, obviamente, quando as pessoas veem uma obra como essa do metrô, a importância dela, mas quando se tem um acidente, chama-se atenção. Até porque é lembrada justamente aquela situação muito trágica, ali sim foi trágico, da obra da linha amarela, na região ali da marginal do Rio Pinheiros. Aliás, muito próximo, a coincidência é essa, muito próximo do Rio, ali próximo da marginal, a outra marginal da cidade de São Paulo. Quando a gente vê uma situação como essa, eu vou começar com você, Denis, por gentileza, o porquê que a engenharia não previu uma situação como essa? Porque se houve ali 3 metros de distância, essa é a informação oficial que nós temos, entre a base da adutora de esgoto e onde passava a máquina de escavação, aqueles 3 metros se provaram insuficientes para suportar todo aquele momento que está acontecendo. A gente sabe que tem o peso natural da terra, essa obra passa por debaixo do rio, ou seja, essa situação toda tem que ser prevista, mas a gente já teve um problema com a adutora. Claro que eu vou ponderar também este fato, mas a engenharia também precisa prever essa situação, que as chuvas podem ter deixado, por exemplo, o terreno um pouco mais instável. Qual é a situação, Denis? O que pode ter havido de erro exatamente nessa situação? Eu acho que, obviamente, assim, a questão dessa interferência com a tubulação foi realmente prevista em projeto ali, mas, assim, a situação que ocorreu, esse desastre, ainda tem que ser muito mais estudada e investigada, né? Não se sabe se houve algum tipo de vazamento que causou essa erosão desse material, se houve uma perda de resistência não prevista, então é uma questão ainda muito preliminar, assim, para eu estar falando uma causa específica para o assunto. Denis, é possível entender qual é normalmente o que se usa? Porque quando a gente fala de obras assim, em que você está falando de metrô, ou que vai passar por um curso d'água, a gente lembra do Canal da Mancha, do Eurotúnel. Ali, obviamente, deve ter havido uma previsão gigantesca, porque você estava mexendo ainda com o oceano, que é mais complicado ainda. Mas o que é uma distância segura? Porque se esses 3 metros cederam, seja pela chuva ou por qualquer outra razão, fato é que eles cederam. Então, os 3 metros parecem não ser suficientes. Se já for um dia, a engenharia vai reestudar este caso. Há uma distância prevista em engenharia para esse tipo de coisa? Ou quando você passa por debaixo de um edifício? Qual é a distância que tem lá para baixo? Porque as pessoas que andam de metrô, elas percebem que tem estações que são muito mais profundas. Você desce 3, 4, 5, 6, 7 lances de escada rolante. Obviamente tem estações que não, algumas são até na superfície, mas outras você desce um lance de escada e tudo bem. Isso é a situação do terreno quando o metrô chegou lá. O que é uma distância segura? É possível entender isso já? Não, a distância, assim, a gente estamos lidando com obras no meio urbano. Então, assim, cada tipo de obra vai ter uma interferência específica, né? Então, isso foi previsto em projeto, isso é previsto em projeto e pode ser realmente, né, contido, né? São problemas de engenharia totalmente transponíveis aí, sem problema nenhum, né? Claro. Everton, me permita colocá-lo no debate aqui. Bem-vindo uma vez. Pois não, obrigado. Boa tarde ao senhor. Obrigado. Nós temos, obviamente, e eu acho que isso que chama a atenção, porque é possível compreender que os 3 metros não foram suficientes. E eu vou me ater a isso. Óbvio que a próxima obra não vai ser mais 3 metros. Alguém vai considerar uma margem de segurança maior. Seja porque você tem estabilidade de terreno, seja porque você está numa temporada de chuva, seja por qualquer outra situação. Mas a engenharia vive de previsão, vive de planejamento. Essa é a lógica da engenharia. Verdade. Neste caso especificamente, dá para entender já o que aconteceu? Olha, bom, obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo. Não dá para entender ainda, nós não temos uma definição clara, uma situação
difícil de imaginar. Mas deixa eu só voltar um pouco ao seu comentário que você fez antes com o Denis. Pois não. Sobre o Canal da Mancha. E que as pessoas em geral não entendem. Todos os túneis, eu tenho até uma entrevista com o geólogo, tem um programa de entrevista no Instituto Água Sustentável, se vocês quiserem ver com o geólogo Hugo Rocha, que ele é do metrô. Todos os túneis, principalmente em áreas urbanas, eles são feitos embaixo d'água. Quer esteja um rio ou não. Se você pensa que você escava um poço, você chega na água naquele nível d'água. Sim, claro. Sempre tem água. Então, todos os túneis são feitos embaixo d'água. Passar por baixo do rio não é algo estranho. Passar por baixo do canal, porque os túneis já são embaixo d'água. Então, ou seja, é uma coisa que a engenharia já está acostumada a lidar. Ela trabalha com isso sempre. Isso aí não é algo que vai causar uma dificuldade ou um problema de entendimento por parte da engenharia. Mais do que isso, quando a tuneladora está passando, a tuneladora, para fazer a escavação, ela é obrigada, ela tem o equipamento que faz a pressurização da frente dela, porque como ela está fazendo a escavação, ela vai depois revestindo o túnel para mantê-lo estável, mas na frente de escavação você não tem nada que segure, então você tem uma pressurização. Ele cava sob pressão. Então não tem como você fazer, o solo não vai descer, porque ele está pressurizado. O que aconteceu ali, muito provavelmente, é que a tuneladora está chegando próximo do poço, né? Quando ela chega aqui, a gente chama de desemboque. No desemboque, ela teve um alívio de pressão, porque ela não pode trabalhar sob pressão quando vai abrir, você vai sair num lugar completamente aberto, que é a abertura do poço. Então, ela diminui a pressão. Nessa diminuição de pressão, pode ter tido alguma instabilidade em relação à superfície, e aí desceu o duto, o canal coletor da Sabesp. Então, isso provavelmente é a causa. Como aconteceu, a gente não consegue saber, porque não tem ainda dados específicos daquele local. Se a gente colocar o ingrediente da chuva, porque obviamente nós sabemos que quando o terreno está molhado, a condição dele é muito diferente, isso pode ter causado, porque obras, qualquer coisa que se vá fazer, uma pintura de um prédio hoje, você vai fazer em janeiro, você sabe que ela vai ser atrasada, porque chove, enfim, depende de sol para secar, essas coisas todas. Quando você vai lidar com estabilidade de terreno, ainda mais. A chuva pode ter sido um ingrediente que causou isso? Muito provavelmente não. Não. Por quê? Porque a gente tem, nesse caso aí, o túnel está sob o nível da água do rio. Ele está mais baixo. Se você olhar nas imagens, se tiver alguma imagem para as pessoas verem, ele está abaixo do nível do rio. E normalmente a água subterrânea ela está pelo menos do mesmo nível, próximo do nível do rio, naquela posição. Ela está muito próximo do rio. Então a obra já estava embaixo da água. Mais ou menos chuva, não tem tanto problema, mesmo porque toda essa área aí está impermeabilizada. Então aquele solo não está recebendo a água de chuva que tem a infiltração e faz com que ele fique muito mais pesado, que é o caso que a gente teve em Minas Gerais, que teve um deslize, porque sim, aí a chuva expôs diretamente o material. Nesse caso, o solo não foi tão exposto e, além disso, ele já era um solo saturado. Então, muito provavelmente, a chuva não é fator determinante nisso daí. Muito dificilmente vai ser. Porque, olha, você está acompanhando as imagens aí, essa é a cratera, obviamente, e quando houve o rompimento da adutora de esgoto, aí a gente viu ali, em outra imagem, a gente vê inclusive a água ali, onde houve o contato, inclusive, com os dois funcionários da construtora, da empreiteira, que foram atendidos justamente por uma questão de infecções, enfim, o que é um procedimento normal. Mas a gente vê exatamente, ou seja, neste momento da obra, por estar tão próximo do rio e da marginal, ele já estava bem abaixo do leito do rio. Isso é importante perceber. Muito abaixo do leito do rio. O túnel do metrô, o túnel que está sendo escavado, ele não está só muito abaixo do leito do rio, ele está muito abaixo também da posição da coletora de esgoto. Por quê? Se você pegar, ele está aproximadamente, não nesse ponto onde ele saiu, mas o túnel onde está passando, o trilho exatamente, a posição do trilho estava prevista pela seção que eu vi do material lá, em torno de 25 a 30, mais de 30 metros abaixo do ponto onde está a coletora. Bom, tá? Então eu vou colocar o ingrediente da chuva novamente no assunto, porque se eu tenho uma coletora de esgoto e talvez ela receba também parte das águas pluviais, nós temos um problema de ligação irregular na cidade de São Paulo, não é novidade isso que eu vou dizer. Então, quer dizer, eu tenho uma ligação de água pluvial, ou seja, a água de chuva que vai para a rede de esgoto, que não deveria ir, porque são coisas diferentes. Verdade. Ela não pode ter ficado pesada demais, dadas essas chuvas, e aí a estrutura dela não ter suportado, visto que eu tenho uma obra a alguns metros embaixo?
Olha, é possível, mas não é muito provável. É possível, mas é muito provável. Por quê? Porque você trabalha, quando você faz a seção, desenha a seção da coletora, ela já está prevendo esses picos de água. Então, o peso em si não é algo que vai causar problema. Pode acontecer isso, a gente não consegue dizer, mas eu acho difícil na construção do tronco. Quando você tem, por exemplo, num local menos, com uma pressão muito menor, com um volume muito menor de água, porque lá já é o ponto mais baixo da chegada do esgoto, você pode ter vazamentos e esse vazamento provocar uma erosão e essa erosão, então, facilitar o colapso da estrutura. Mas, naquele lugar ali, pode ser que tenha ocorrido, mas é um pouco improvável. Pode ser que tenha tido alguma coisa por causa da obra? Pode ser. Mas isso aí a gente só vai saber depois de fazer uma investigação.